Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com a segunda conferência de hoje, que tem como tema Novos Modelos de Gestão. E como mediador, convidamos o administrador Wagner Victor, presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, para nos falar sobre como as organizações modernas estão se formatando para enfrentar os desafios da sociedade em mudança. Convidamos o doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas e professor da Fundação Dom Cabral, senhor Paulo Vicente dos Santos Alves, premiado com o Publicis Best Marketing Strategy no L'Oréal Marketing Awards 2004, como professor orientador. Passamos a palavra ao senhor Wagner Victor. Bem, bom dia a todos. Bom dia. A gente estava falando aqui sobre administração, né? A gente escutar a palavra do professor Vicente. Semana passada eu estava lendo um conjunto de artigos sobre a capacidade do brasileiro promover negócios, promover o ensino, promover a administração pública. E fiquei bastante feliz, eu acho que é um motivo até de orgulho para qualquer brasileiro, o reconhecimento que a Fundação Dom Cabral teve por parte do Financial Times, que escolheu a Fundação Dom Cabral como a melhor instituição na área de ensino de negócios da América Latina e entre as 12 melhores instituições de ensino de negócios do mundo, na frente de instituições tradicionais como Columbia, Princeton. E eu acho que isso, para quem trabalha em administração pública, que trabalha em negócios, é uma coisa fantástica, porque já é um efeito mitigador de qualquer avaliação vir num país chamado Terceiro Mundo. Então, ter uma posição como essa que a Dom Cabral chegou, ela está de parabéns. Eu acho que é um reconhecimento na capacidade administrativa, gerencial de todos os brasileiros. Eu acho que a Fundação merece aí a saudação e o aplauso de todos em relação ao professor. Nós vamos falar sobre novos modelos de gestão, novos modelos de negócios, e a exposição do professor vai ser nessa linha. Óbvio que, quando se fala em administração de empresa, adaptabilidade que se faz em relação à gestão, eu trabalho nisso há bastante tempo. Eu sou praticamente 30 anos de carreira, além de administrador, sou engenheiro, trabalhei em Light, sou funcionário da Petrobras licenciado, fui secretário de energia, fui presidente da SEDAI durante 8 anos. A gente pode, e agora estou presidindo a FAETEC, a gente pode observar como é que esses modelos vêm mudando ao longo do tempo e como é que as características que são demandadas aos diversos administradores, elas são requeridas pela sociedade, pelo cotidiano, ao longo do tempo. Possivelmente, o que se requeria de um administrador, de um gestor, de um modelo a ser aplicado há 20, 30 anos atrás, ele se torna bastante diferente do que é requerido hoje. Variáveis como relacionamento interpessoal, capacidade de falar com a imprensa, dar palestras, relacionamento com o meio ambiente, mercado, com a própria política, eles não eram tão valorizados no passado e hoje são fundamentais na vida de qualquer negócio, na vida de qualquer organização e na vida de qualquer projeto que você queira conduzir. Eu não tenho a mínima dúvida que é isso que o professor vai colocar. Não só o sistema tradicional, mas questão da adaptabilidade que você tenha que chegar em qualquer local. E eu acho que esse é o grande tema de debate. Como ser aquela mutação permanente, necessária para ter sucesso no que vem empreender. Mas eu acho que uma das coisas, antes de passar ao professor, que é muito importante, que eu digo sempre para os meus alunos, em todas as palestras, e especialmente aqui no Rio de Janeiro, que tem um critério-chave, que é para qualquer um ter sucesso na vida profissional. Eu acho que tem muita gente aqui que não é do Rio de Janeiro. Tem gente que levanta aí o braço quem não é do Rio de Janeiro. Então eu vou dar uma dica para vocês, até porque vocês vão ter uma oportunidade fundamental. É torcer para o Fluminense. Isso é um diferencial
Isso é uma vantagem de comparativa pessoal. Então, aqueles que moram em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, além do seu time, torçam para o Fluminense, porque é uma vantagem comportamental que vai dar um diferencial em relação à vida. Então, passo a palavra ao professor Vicente aí para dar continuidade à sua apresentação. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, bom dia para todos. Obrigado, Wagner Victor, pela introdução. Agradeço em nome da Fundação Dom Cabral pelas palavras elogiosas. É realmente com muito orgulho que a gente recebeu o resultado do ranking do Financial Times ontem, né? E pelo 10º ano seguido, a gente é a melhor escola da América Latina. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar para vocês sobre modelos de gestão e novos modelos de gestão. É um desafio. Como o Wagner colocou muito bem, parece que já sabia o que eu ia falar. Basicamente, a gente vai falar sobre o paradigma da coevolução, como é que a evolução ocorre. Nas palavras gentis do Sr. Darwin, adapte-se ou morra. Ou você evolui, ou você é selecionado negativamente, como dizem os biólogos. Esse é o paradigma que veio da biologia na década de 70 e continua dominando. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da lógica teórica disso, mas depois vou mostrar como é que o mundo está mudando, como é que está um mundo em mutação e como é que são as adaptações que estão sendo necessárias e possíveis no mundo inteiro. A palestra é internacional, eu não vou falar diretamente do Brasil, mas naturalmente vão haver questões que vão envolver o Brasil aqui. E vai ficar claro para vocês os desafios e as oportunidades que as organizações brasileiras vão enfrentar. Tá bom? Então vamos lá. O que é isso? O que é coevolução? Por que a zebra corre muito? Bom, porque a leoa está logo atrás. Numa determinada geração, as leoas mais lentas viram comida de leão. E as leoas mais lentas morrem de fome. Apenas sobrevivem aquelas que são mais rápidas, tanto as zebras quanto as leoas. A próxima geração é filha dos mais rápidos e ela, portanto, é mais rápida. As espécies não estão evoluindo, as espécies estão evoluindo uma com a outra, elas estão coevoluindo. Esse é a sacada que a biologia teve na década de 70, mais especificamente em 73. Nessa mesma década, a administração e a economia entenderam que a economia é um ecossistema. E no ecossistema, as organizações têm que coevoluir. Por que faz uma organização evoluir? O fato de outra organização ter evoluído. Então, a pressão evolutiva que as organizações criam umas nas outras faz com que elas sejam obrigadas a evoluir. Esse processo ocorre há, pelo menos nas organizações, uns 9.000 anos. Por que eu falo 9.000 anos? Porque a organização mais antiga que se tem notícia é o primeiro Estado. Surgiu 7.000 a.C., a gente tem evidência disso com as muralhas mais antigas de Jericó. Ali, pela primeira vez, existe evidência de Estado. Por volta de 5.000 anos atrás, 3.000 a.C., surgiram as primeiras empresas. O mercado é o mais nova das três instituições. Sociedade civil, que é a primeira, surge com a espécie humana. Estado, que surge 9.000 anos atrás. E mercado surge apenas entre aspas, 5.000 anos atrás. Ali está formada a tríade. E essa tríade vai começar a pressionar as organizações a coevoluírem. Essa coevolução nunca terminou e não há evidência de que ela vai terminar. Como o Wagner colocou muito bem, como as organizações trabalhavam 20 anos atrás, elas não sobrevivem hoje. E como elas sobrevivem hoje, elas não sobreviverão daqui a 20 anos. Você é obrigado a estar numa corrida coevolutiva. Essa é a forma pela qual a teoria dos jogos explica isso. É simples esse modelo aqui. Eu tenho duas empresas que estão disputando o mercado de 6 unidades. Só que existe uma inovação. A inovação pode permitir você ganhar todo o mercado, só que custa 2 unidades. Quem fizer inovação sozinho leva todo o mercado de 6, mas paga 2, fica com 4. O jogo é simétrico. Se só outra empresa fizer isso, ela que leva o 4. Se ambas fizerem inovação, elas dividem o mercado de 6, 3 para 3, mas cada uma delas pagou 2, portanto sobra 1 para cada uma. Ora, se você está pensando individualmente, se você é o jogador 1, ou a empresa 1, ou organização 1, se o outro não inovar, é melhor para você inovar. 4 é maior que 3. Se o outro inovar, idem. 1 é maior do que 0. Portanto, surge uma estratégia que a gente chama de estratégia dominante. É sempre melhor inovar. Como o jogo é simétrico, ambas inovam, forçando ao que a gente chama de equilíbrio de Nash no quadrante de inovação com inovação. Na verdade, essa é a metodologia pela qual a teoria dos jogos explica para a economia
E a biologia explica para um jogo similar da evolução para a biologia o processo de coevolução. Inovação gera inovação. E quem não inova é selecionado negativamente. Esse é o termo que os biólogos desenvolveram quando eles fizeram essa lógica. Eles criaram um termo chamado o efeito da dama de copas. Vem de Alice no País das Maravilhas. Em determinado momento, a Alice tenta correr e não sai do lugar. Vira a dama de copas e diz: Alice, minha filha, aqui quanto mais você corre, mais você fica no mesmo lugar. Não adianta correr aqui. Esse termo representa como que as organizações vivem ou coexistem. Organismos, no sentido amplo da palavra, que coexistem, coopetem, ou seja, cooperam e competem ao mesmo tempo e, portanto, coevoluem. A sensação é de movimento de velocidade zero relativa. Você está correndo e o outro cara está correndo também. É a zebra e o leão correndo, mas a sensação é de que um está perto do outro praticamente parado. Quando um aperta o passo, o outro aperta o passo também. Quando o outro aperta o passo, você aperta o passo também. E a sensação continua sendo de velocidade zero. Coevolução. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo real. Você é obrigado a coevoluir. Qual é a pena por não coevoluir? Selecionado negativamente. Extinto. E muitas organizações são extintas. Se você olha para o nível de longevidade das organizações, poucas empresas sobrevivem mais do que 50 anos. Ainda menos sobrevivem mais do que 100 anos. Você conta na ponta de uma mão quantas têm mais de 200 anos. São raras. Sobrevivência, longevidade entre empresas, entre organizações, é algo raro. O processo coevolutivo é extremamente violento. Olha qual é a frase dos biólogos aqui. Espécies coevoluem para manter o fitness com o ecossistema no qual estão inseridos. Eu deixei o fitness no original. Sabe por quê? Porque ele tem várias traduções. Ajuste, encaixe, adaptação, se manter em forma. Você está ajustado, encaixado, adaptado. É a forma pela qual você vai sobreviver. É fácil de falar, é difícil de fazer. Porque a gente não reajusta o nosso fitness todo dia. De tempos em tempos cai a ficha e a gente percebe: meu Deus do céu, eu tenho que me reinventar. Meu Deus do céu, eu tenho que me adaptar. E essa é o mundo que a biologia existe há 4,2 bilhões de anos, desde que a primeira célula se reproduziu e passou a coexistir com outra. No setor privado, isso existe há 5 mil anos. Mas a gente percebeu e reconheceu isso muito recentemente, apenas na década de 70. O paradigma da coevolução, o paradigma da teoria geral da administração, que é a teoria da contingência, ele existe há 40 anos. A gente vem, nos últimos 40 anos, tentando entender um pouco melhor como é que funciona isso. Basicamente, o que acontece é que o sistema vai evoluindo. A partir de uma série de redes, de conexões dispersas, o que vai acontecendo é a formação de laços. As organizações ou as pessoas vão aumentando o número de laços. No primeiro momento são sistemas individuais muito pequenos. Na medida que eu vou aumentando, eles vão aumentando o número de sistemas, mas ainda são muito isolados. Até um ponto em que eles começam finalmente a se unir e ficar mais alongados. Mas eles ainda são dispersos. Em determinado momento, o nível de tamanho dessas redes, dos sistemas, vai crescendo rapidamente, até que eles começam a se integrar e finalmente atingem um nível onde todo o sistema está completamente integrado. O sistema é longo e flexível. E a partir daí, adicionar relações só aumenta a rigidez, não aumenta o tamanho da rede, até o ponto em que ela fica completamente rígida. Quando você olha para esse pequeno experimento que eu fiz com vocês aqui, a história das organizações passa por 3 fases. Ela forma sistemas isolados, depois ela fica num sistema flexível e alongado, e finalmente ela se enrijece. Essa é a lógica pela qual se conforma o cérebro humano, é a lógica pela qual se conformam organizações, empresas pequenas, médias e grandes, e também economias subdesenvolvidas, emergentes e desenvolvidas. O problema é, uma vez que a organização chega ao estágio rígido, ela não consegue se readaptar. Ela tem dificuldade em readaptação. Para que ela consiga se reorganizar e reformar, ela precisa passar por um processo chamado catástrofe. Ela precisa sofrer uma grande crise para voltar para essa flexibilização antes de se reorganizar. Existem diversos exemplos históricos disso.
IBM, Xerox, Kodak, Singer, Olivetti. A gente está vendo à nossa frente, que é a Petrobras. A Petrobras se enrijeceu ao ponto que ela não conseguia mais se adaptar tão facilmente. A mudança para gás de xisto e energias renováveis está forçando a Petrobras a se reinventar. Ela vai se reinventar, mas o processo não é fácil e nem indolor. Ele vai levar algum tempo. Essa é a lógica. A pergunta que não quer calar há 40 anos é: como é que eu mantenho flexibilidade sendo grande? Essa é a pergunta de $1 trilhão. E a resposta para ela é: não faz pergunta difícil. Ninguém sabe. A gente está tentando achar uma solução para ganhar escala mantendo flexibilidade. Ninguém tem essa resposta mágica ainda. Continua problema em solução. Estamos trabalhando para descobrir o que acontece. Tá legal? Bom, entendida a lógica teórica por trás disso, vamos ver o que está acontecendo no mundo. E o mundo continua em mutação. O processo de coevolução não terminou e a gente continua sendo pressionado violentamente pelas mudanças do mundo. Que mudanças são essas? Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Primeiro, o mundo está mudando do ponto de vista da rede global, da cadeia global. Até a década de 60, o mundo era relativamente simples. A região em preto tinha energia, petróleo. E a região em azul tinha o resto. Eles tinham capital intelectual, tecnologia e comida. Só não tinham energia. Então o mundo era simples. A região em azul intervinha na região em preto para garantir o fluxo de energia ou sua segurança energética. Mas no começo da década de 60, e se expandindo na década de 70 e 80, o que aconteceu é que boa parte da indústria se movimentou para a região em vermelho. A região em vermelho tinha gente em profusão, consequentemente mão de obra barata. Era mais barato fabricar na região em vermelho. Hoje, 2015, dos 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra, 4 vivem dentro do círculo vermelho. Apenas 3 vivem fora. Tem mais gente dentro do círculo vermelho do que fora dele. O mundo é desequilibrado do ponto de vista demográfico. O que aconteceu? A mão de obra barata atraiu a indústria. Isso foi bom para todo mundo. Baixou os custos de produção, permitiu maior volume de produção, maior volume de compra. O mundo inteiro se desenvolveu. Aquela região começou a criar mercados emergentes, economias emergentes e novas classes médias. Novas classes médias que começaram a demandar mais e mais recursos para produzir, para consumir. E elas começaram a, primeiro, buscar os recursos naquela própria região, que é muito rica, mas quando 4 bilhões de pessoas saem da miséria e entram para a classe média, não há recurso suficiente para isso. E o resultado é que eles foram buscar os recursos naturais nas regiões em verde, onde os recursos naturais ainda são disponíveis. Todas essas 3 regiões, África subsaariana, América do Sul e a Oceania, em particularmente a Austrália, estão sofrendo uma pressão violenta por busca de recursos naturais. Acontece a 3ª corrida colonial da história. Eu tive uma corrida colonial no século XVI, teve uma segunda corrida no século XIX, e o século XXI está vendo a 3ª corrida colonial. Particularmente grave na África. Do Sudão até Moçambique, marchando para o Atlântico, a África está virando uma imensa fazenda. A África está sendo transformada em seu bioma por chineses e indianos. Os primeiros a entrar nessa corrida foram os japoneses nas décadas de 80 e 90. Depois vieram os chineses nas décadas de 90 e 2000. E mais recentemente os indianos nas décadas de 2000 e 2010. Breve virão tailandeses, malaios, taiwaneses e outros. A Ásia lidera uma corrida por recursos naturais. A sede da Ásia é por água, comida, energia e metal. Isso vai transformar a América do Sul, isso vai transformar a África, isso vai transformar a Oceania. A África vai sair de uma região miserável para virar uma região de agronegócio. E com isso ela vai competir com a região de agronegócio do Brasil. No Brasil tem uma perigosa e falaciosa ideia de que a gente é a última bolacha do pacote, nós somos a última fronteira agrícola do planeta. Isso é mentira. Nós somos a penúltima bolacha do pacote. A última fronteira agrícola é a África. E a África vai naturalmente migrar de uma região selvagem para uma região de agronegócio e mais à frente para a agroindústria. Isso vai pressionar a coevolução brasileira, forçando o agronegócio brasileiro a mirar a agroindústria. Isso é algo novo? Não. Foi o que aconteceu no meio oeste americano. O meio oeste americano passou pelo mesmo processo.
Primeiro teve o Velho Oeste, nas décadas de 1860 a 1880, depois virou agronegócio entre 1880 e 1910, e depois, finalmente, de 1910 a 1940, ele virou agroindústria. Com 100 anos de defasagem é o que está acontecendo na América, no centro da América do Sul. Legal? Coevolução. O Brasil vai ser obrigado a migrar para a agroindústria. Na verdade, o Brasil vai ser obrigado a repensar a sua indústria. Porque se o Brasil continuar do jeito que ele está, ele vai se inserir no século XXI numa estratégia que eu chamo de rumo ao século XIX. A gente vai começar efetivamente a virar exportador de commodities e importador de produtos acabados, que era como a gente trabalhava antes da substituição de importações. Até o século XIX, na verdade, até o começo da Revolução da década de 30, a gente fazia isso. Não funcionou. E agora o Brasil vai ser obrigado a mudar mais uma vez. Legal? Esse é o mundo como ele está se conformando. Nas palavras gentis do Sr. Darwin, adapte-se ou morra. Você gostou desse quadro? Parabéns para você. Se você não gostou desse quadro, eu tenho uma má notícia para você. Adapte-se a ele. Mas tem mais. O mundo está mudando também na formação de novas potências, na busca de uma nova potência hegemônica. Quem vai substituir eventualmente os Estados Unidos como potência hegemônica? Novos blocos estão se formando. Dá para discutir o dia inteiro como é que esses blocos estão se formando, mas eu vou falar de 5 grandes blocos que estão mudando a brasileira, global. A Europa está se unificando. Está surgindo os Estados Unidos da Europa. E o processo de unificação de uma nação nunca é linear e nunca é 100% pacífico. Não foi assim na formação da França durante a Guerra dos 100 Anos, na formação da Inglaterra durante as várias guerras que ocorreram para a formação do Reino Unido propriamente dito, da unificação da Alemanha, da Itália, e na própria formação dos Estados Unidos, que teve um processo de guerra civil no meio do caminho. A Europa está no mesmo processo. A Europa está se unificando. Só que existem diferenças muito grandes dentro da Europa. E o resultado provavelmente vai ser guerras de unificação. Durante muito tempo eu achei que essas guerras iam ser entre norte e sul. Mas mais recentemente a evidência aponta para uma guerra entre leste e oeste. Na medida em que a Europa, depois da queda do comunismo, acabou colocando a sua segurança energética na mão da Rússia, ela agora começa a se arrepender. E ela começa a ser obrigada a mudar para outras fontes de energia, particularmente solar e eólica. Gás de xisto é possível, mas ainda é não é uma decisão clara para os europeus de ir para gás de xisto. E eles querem tirar o poder da Rússia para enfraquecer a oligarquia russa e facilitar esse processo de negociação. Independente de como isso vai ocorrer, você pode olhar para 50, 60 anos no futuro e ver a Europa unificada. O segundo grande candidato, o segundo grande bloco que está se formando, eu chamo de Los Estados Unidos de la América, uma nação latina na América do Norte. Se você olhar para os Estados Unidos está se latinizando. A população que mais cresce nos Estados Unidos é a latina. Muita gente já fala em um novo presidente latino. Já tivemos um presidente negro, por que não um presidente latino? A taxas atuais de natalidade, os latinos serão a maioria na década de 2040, forçando provavelmente os Estados Unidos a virar um país bilíngue. O México também está se transformando, particularmente no norte do México, onde as maquileiras estão mudando aquela região para ser um berço industrial. A fusão do México com os Estados Unidos, demográfica e econômica, está fazendo uma nova nação surgir. Se se pensar nos Estados Unidos como uma nação em transição, em transformação, nos séculos 18 e 19, ele fez a marcha para o Pacífico. No século 20, ele dominou os oceanos da Terra, e no século 21, ele vai naturalmente absorver a América Central. Os americanos às vezes se referem à América Central como o quintal. Só que na história americana talvez tenha chegado o momento de fazer uma reforma na casa e estender ela para o quintal, transformando a casa toda, englobando o quintal. Isso vai ser bom para todos eles, mas isso não vai ser um processo simples. Como vai se dar a absorção da América Central? Bom, eu tenho 3 subcenários: o canadense, o texano e o californiano. O canadense, os países continuam separados, como de certa forma o Canadá é. O Canadá é parte dos Estados Unidos, basicamente, mas politicamente é um país separado. O cenário texano, parte desses países se cede e entra para os Estados Unidos. E o cenário californiano, ocorre uma guerra e os Estados Unidos absorvem parte desses países. Qual dos 3 vai acontecer? Façam suas apostas. Independente de qual é o processo exato, há um processo de fusão e integração na América do Norte.
Meu terceiro e quarto candidatos são, já falei para vocês, China e suas novas colônias na África, e Índia e suas novas colônias na África. O processo colonial, ele começa sempre com empresas, mas em determinado momento existe a tentação de reduzir os custos de transação com os ditadores locais e a tentação também de estabelecer monopólio de acesso aos recursos naturais. Isso levou nos séculos XVI e XIX os europeus a estabelecerem protetorados e colônias. Será que isso vai acontecer de novo com China e Índia? Será que, na medida que os Estados Unidos vai retraindo o seu papel de tira global e vai encolhendo para as suas próprias fronteiras, algo que o americano sempre quis, não ter que ser o tira global? Será que com isso China e Índia vão se transformar nos novos tiras globais? Como vai ser a reação do resto do mundo a esse movimento para dentro da África? Por que não também para dentro da América do Sul e da Oceania e da Austrália? Bom, eu acho que para o caso da América do Sul, os países são mais organizados. Os custos de transação com as repúblicas organizadas da América do Sul é mais barato do que você estabelecer colônias e protetorados. Na África, nem tanto. Na África, porque tem um monte de tribos e muitos ditadores, a relação é muito cara, tanto política quanto economicamente. Vai haver a tentação em determinado momento. Ficam as apostas de como é que isso vai surgir. O último candidato, não menos importante, é um estranho país chamado Brasil. Se você perguntar para um oficial do exército peruano o que está ocorrendo, ele vai dizer: o Brasil está fazendo sua marcha para o Pacífico. E isso vai levar o Brasil a tentar capturar a Califórnia da América do Sul, que é o Peru. Mas nós, peruanos, não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar com unhas e dentes contra esses malditos Yankees do Sul, contra esses nojentos imperialistas verde e amarelos. A resposta típica de um brasileiro com esse comentário é: como é que é? O brasileiro não se percebe imperialista, o brasileiro não se percebe um sujeito mau. A autoimagem do brasileiro é de um sujeito gente fina, gente boa, camarada, companheiro. Legal? Mas o discurso brasileiro com os nossos vizinhos é extremamente arrogante. Nós viemos aqui trazer civilização, nós viemos trazer capital, de tecnologia, mão de obra, acesso a mercados. Nós vamos desenvolver o seu território, fica quietinho observando que a gente vai desenvolver tudo. Bom, se você escuta esse mesmo discurso vindo de um europeu ou de americano, você vai ficar extremamente irritado. Mas é o mesmo discurso que a gente usa com os nossos vizinhos. O medo dos peruanos só não é maior porque a estratégia brasileira de ocupação territorial não é a mesma que a americana. Nos Estados Unidos, foram matando os povos locais na fronteira. No Brasil não aconteceu isso. A estratégia brasileira de ocupação territorial chama-se cunhadismo. Em vez de matar o sujeito, você transforma ele em seu cunhado. Essa é uma estratégia deliberada do governo português do século XV. D. João II, o gênio fundador do Brasil, não viu o Brasil ser descoberto, morreu antes. Ele passou o Tratado de Tordesilhas, que você conhece da escola. E com o Tratado de Tordesilhas, ele disse: eu me dei muito bem, né? Eu levei a Ásia inteira, eu levei a África, ainda levei mais um naco da América. Só tem um pequeno problema, eu não tenho gente para popular isso tudo. Então ele baixa um decreto, que tem o grosseiro nome de decreto fálico, que diz: filho de português, português é. Português foi lá, transou com uma árvore, nasceu alguma coisa, é português, não quer nem saber. Transou com uma pedra, saiu alguma coisa disso aí, é português, não me interessa. Como é que se operacionaliza essa estratégia? Só bota homem dentro da caravela, manda para as colônias e lá chegando você tem um dever para com seu rei: fazer mais filhos com as nativas. A estratégia chama-se cunhadismo. Você transforma o inimigo em cunhado. Você casa com a irmã dele e trata tudo em família. Legal? Isso resulta nessa miscigenação curiosa que é o Brasil, tanto de raças quanto de culturas, e que fica muito claro no sincretismo religioso brasileiro. Legal? Bom, isso acabou? A resposta é não. Quais são as duas forças maiores do cunhadismo no Brasil hoje? Gaúchos e nordestinos. A gauchada é doutrinada a ter sua própria terra. Quando acabaram as terras no Rio Grande do Sul, eles compraram o Paraná. Depois compraram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, compraram quase toda a Bolívia, quase todo o Paraguai. Estão comprando o norte da Argentina, o norte do Chile, sul do Peru e norte do Uruguai. Aonde o gaúcho vai, ele importa nordestinos para trabalhar para ele. O nordestino é doutrinado a sair da sua terra em busca de melhores oportunidades. Em lá chegando, ao invés de matar os povos locais, eles casam com os povos locais. Quando chega o segundo gaúcho na área, eles montam um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas.
Note que não é um centro de tradições brasileiras, é um centro de tradições gaúchas. Legal? A história do Brasil é uma história de expansão para a fronteira através de miscigenação. Bem-vindo à história do Brasil. E essa é uma estratégia deliberada. Mas vocês riram. Vocês riram mostrando que essa estratégia está tão intrínseca dentro da cultura brasileira que ela não é mais percebida como política pública. E ela talvez seja a mais bem-sucedida política pública de Portugal. Projeta isso mais 50, 60 anos e o Brasil provavelmente absorveu, se não completamente, parte desses países em volta da gente. Mas ao contrário do que os peruanos temem, não vai haver uma guerra. A gente não quer matar os peruanos, a gente quer conversar com a irmã dele. A gente quer transformar ele em cunhado ou primo. Essa é a estratégia brasileira. Legal? Fundamentalmente é um mundo em mutação. É um mundo em mutação de 5 grandes blocos que inclui o Brasil. História brasileira particularmente é relevante nessa história, porque a sociedade brasileira, nos primeiros 470 anos da sua história, desenvolveu a sua história dentro da República Federativa do Brasil. Ela ficou pequena. A sociedade brasileira hoje ultrapassa as fronteiras da República Federativa do Brasil. E ela encompassa alguns dos vizinhos. Para o bem e para o mal, a relação pode se transformar de novo nos 3 cenários: o canadense, o texano e o californiano. A relação pode ser na que esses países continuem separados politicamente, como acontece com o Canadá. Pode ser que parte desses países se ceda e entre para o Brasil, como aconteceu com o Texas e com o Acre. E pode ser também que haja uma guerra, como aconteceu com a Califórnia e com o Paraguai. Parte do território brasileiro hoje, um dia foi Paraguai. Durante a Guerra do Paraguai, a gente absorveu uma parte desse território. Qual desses 3 cenários, ou combinação desses cenários vai ocorrer? Façam suas apostas. Mas esse é o mundo mudando. E é nesse mundo que a gente tem que pensar nossas organizações e como é que a gente vai sobreviver nesse mundo. Mas tem mais. Tecnologia também está mudando. Os ciclos de Kondratiev continuam avançando e a gente se aproxima do final do 5º ciclo de Kondratiev. Para quem nunca ouviu falar do ciclo de Kondratiev, deixa eu explicar um pouquinho rápido para ele. Nikolai Kondratiev foi um russo. Ele recebeu uma encomenda do Stalin. Faça um modelo matemático que vai provar que o capitalismo vai fracassar e o comunismo vai vencer. E lá foi o Kondratiev estudar. E ele chegou à conclusão de umas coisas curiosas. O que mais explicava a economia não era a luta de classe, era tecnologia. E tecnologia não avançava linearmente, ela avançava aos saltos. A cada 50 ou 60 anos tinha um salto tecnológico. Por que ocorria esse salto? Porque tinha uma grave crise econômica antes. Durante o período final do ciclo, havia uma grave crise econômica que forçava as pessoas a pensar o impensável, aceitar o inaceitável, tentar o que nunca tinham tentado antes. Elas não pensavam fora da caixa, a caixa evaporava, tinha que inventar uma caixa nova. Resultado? Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. E as pessoas inventavam novas tecnologias para sair da crise. Ele disse, cara, isso parece com o que o Marx falou. O Marx disse que o sucesso do capitalismo é gerar tanto dinheiro e tanta produção que isso ia gerar uma crise de oferta e uma crise de liquidez. E o capitalismo ia acabar. E, de fato, isso ocorreu em 1925, quando ele escreve isso, ele diz, isso já ocorreu no final das guerras napoleônicas, isso ocorreu no tempo dos Marx, em 1850 e 1860. Isso está ocorrendo de novo nas décadas atuais. Acontece que, ao contrário do que o Marx previa, o capitalismo se reinventa. Uma pressão gigantesca e evolutiva, mas com muito dinheiro e muita produção, as pessoas pegam esse dinheiro e investem em tecnologias, e as tecnologias novas surgem, e o capitalismo se reinventa como a fênix. A crise é terapêutica, a crise força o sistema a se reinventar. Uma catástrofe é que o sistema se reorganiza. E ele diz, isso já está colocado de novo na nossa crise. Em 1925 ele diz, o problema da gente é que a gente incorporou, por causa da Primeira Guerra Mundial, toda a produção em massa. E a gente trouxe da guerra para o mercado. Isso está gerando super oferta. Isso está jogando os preços lá embaixo. Essa é a nossa crise. O que eu preciso? Eu preciso de consumo de massa. Se eu tenho produção de massa, eu preciso de comunicação de massa para ter o consumo de massa e criar as sociedades das massas. Isso já está preparado, já está pronto para acontecer. E isso vai gerar 50 anos de prosperidade. Na década de 70 vai ter uma nova crise, cuja natureza eu desconheço.
E não será o fim do capitalismo, porque uma nova série de tecnologias irá reinventar mais uma vez o capitalismo. Bom, ele falou que o Marx estava errado, que o capitalismo ia se reinventar e que não era luta de classes, era tecnologia. Só sobrou uma coisa para o Stalin fazer, mandar ele para a Sibéria. E lá ele ficou até morrer. Acabou perdoado no final da vida, mas já estava muito doente, acabou morrendo na Sibéria. Felizmente, a estrutura mental que ele criou foi capturada pelo Ocidente e transformada em parte do paradigma neo-schumpeteriano. Quem pensa tecnologia e quem pensa fundamentalmente evolução econômica através de tecnologia utiliza o modelo do ciclo de Kondratiev. A questão central para mim aqui, depois de explicar esse modelo, é mostrar o nosso ciclo. A década de 80 é a década de recuperação depois da crise do petróleo da década de 70. O mundo entrou em pânico, as pessoas acharam que o mundo ia acabar, um apertar de botão podia fazer os mísseis nucleares voarem, e o mundo podia acabar em uma noite. Nunca tinha tido uma guerra desse tipo, e isso forçou as pessoas a pensarem fora da caixa. Uma série de tecnologias surgiram por conta da Guerra Fria da corrida espacial. Quase todas elas identificadas hoje em dia como telecomunicações e informática ou telemática. Boa parte do investimento nessas tecnologias veio do Departamento de Defesa, particularmente do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá legal? Na década de 80, então, ela foi a recuperação e a onda de inovação. A década de 90 foram os exuberantes anos 90, a fase de expansão do ciclo. Só que a expansão ela é sempre muito rápida, muito vigorosa, muito forte, e ela é desigual. Ela esgarça o tecido social, político e econômico da sociedade, levando alguns grupos a se aproveitarem melhor dela e outros grupos não tanto. Isso vai levar ao esgotamento. Sempre, no final da fase de expansão, tem uma crise político-militar, e ela ocorreu em 11 de setembro de 2001. E sempre, 7 a 9 anos depois, no começo da fase de esgotamento, tem uma crise político-econômica. E ela ocorreu em 2008 a 2010. O resultado sempre é o mesmo. As economias começam a se fechar e tentar se estimular. Barreiras protecionistas, barreiras alfandegárias, barreiras de migração. As pessoas tentam fechar suas economias e tentam estimular elas ao mesmo tempo. Estímulo ao crédito, estímulo ao consumo, expansão da base monetária. Funcionaria se um país fizesse isso sozinho. Mas como todo mundo faz isso ao mesmo tempo, surge um autobloqueio. E todo mundo entra na crise. O modelo do Kondratiev prevê que a partir de 2018 a gente vai entrar na fase final, a crise final do quinto ciclo de Kondratiev. E isso vai levar as pessoas a tempos desesperados, e tempos desesperados requerem medidas desesperadas. E as pessoas vão aceitar o inaceitável, tentar o que nunca tentaram antes e buscar novas tecnologias. É nesse contexto de crise forçando a inovação que a gente vai viver nos próximos 15 anos. Matematicamente, pode ser que 2015 já mostre, sendo no futuro, já o começo dessa fase de crise. Então vamos entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Essas são minhas 5 crises potenciais. Ela vem de uma lista de 17 crises. A lista de 17 crises eu filtro por probabilidade de ocorrência, nível de impacto e temporalidade. Essas 5 têm alta probabilidade, alto impacto e temporalidade correta. As 2 primeiras, em última análise, são inflação. As 2 últimas, em última análise, são aumentos de impostos e crises estruturais, crises institucionais. E a do meio é uma mudança estrutural no mundo. Tá legal? A primeira vez que eu fiz essa lista foi em 2012, no artigo da HSM. Em 2013, elas já estavam praticamente todas colocadas. Em 2015, as 5 já estão no lugar. Já começou. A pergunta não é se, a pergunta não é quando, a pergunta é com que intensidade. Nos próximos 15 anos, a gente vai ver a intensidade aumentar. As pessoas vão imprimir mais dinheiro para pagar os aposentados, gerando mais meio circulante e, consequentemente, inflação, porque é mais barato politicamente do que reformar as aposentadorias. A água vai começar a faltar no mundo inteiro, particularmente nos locais onde depende de água de geleira. Com menos oferta de água, menos oferta de comida. Com menos oferta de comida e maior demanda de comida, inflação. Choque estrutural. Quando, em 2008, o preço do petróleo bateu $140, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, junto com o Departamento de Energia e o Departamento de Comércio, se juntaram e disseram: está na hora da gente se depender menos de petróleo.
Na Europa, a mesma luz vermelha acendeu e eles disseram, está na hora da gente ir para energias alternativas. Estados Unidos decidiu ir para o xisto e para solar, a Europa decidiu ir para solar e eólica. E já há algum tempo vem se preparando e prenunciando uma queda forte do preço do petróleo, na medida em que essas novas energias iriam pressionar fortemente a queda do preço do petróleo. Eu já dizia há algum tempo que até o final da década o preço do petróleo ia cair a $60 e isso ia gerar uma crise para a Petrobras. Eu estava sendo otimista. Ano passado ele caiu de 115 para $45, recuperou agora para 60, mas não deve ficar muito fora da faixa de 40 a 60 até o final da década. Minha previsão, já publicada num artigo na The Hill, na revista do Capitólio, é de que vão ter uns 3 movimentos. O primeiro movimento é uma planície. Eu vou ter, durante 5 a 10 anos, um preço muito baixo, mais ou menos do preço que está hoje para baixo. Depois, os Estados Unidos vai virar potência exportadora. Então, vai valer a pena para os Estados Unidos aumentar o preço de novo, vai ter um novo pico. E depois, o terceiro movimento, as energias alternativas vão forçar lentamente o preço do petróleo para baixo. Então, como num jogo de xadrez, olhando 3 movimentos à frente, eu tenho uma planície, um novo pico e um longo vale se formando. Nesse sentido, a pressão no mundo inteiro por mudança da estrutura energética vai ser muito grande. O que implica para o Brasil também é a mesma coisa. Isso vai forçar, particularmente no caso do Rio de Janeiro, a Petrobras a se reinventar. Vai sobreviver? Vai. Vai ser a mesma empresa? Não. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque essa é a natureza da coevolução. A coevolução força as pessoas a evoluírem. Através do quê? De choque. O choque da mudança estrutural vai forçar as pessoas a se organizar, a se adaptar. Quem não se adaptar é selecionado negativamente. Quem se adaptar é selecionado positivamente. Bem-vindo ao mundo, é isso aí. Tá legal? O que aconteceu com a Petrobras é que ela levou nem muito tempo, levou uns 3 ou 4 anos para entender a mudança estrutural e começar a reagir. Como essa é uma condição muito grande, também vai levar pelo menos mais uns 3 ou 4 anos para ela conseguir se reorganizar. Mas eu acredito que a Petrobras vai sobreviver e acredito que ela vai voltar a crescer. Mas ela não vai ser mais a mesma empresa que ela era antes. No final, eu tenho problema de imposto. Estados ineficientes e ineficazes no mundo inteiro, a solução é aumenta imposto. E não dá conta aumenta imposto, não dá conta aumenta imposto. Nos últimos 50 anos, os impostos vêm aumentando no mundo inteiro. O resultado disso é que as pessoas começam a dizer, eu não aguento mais. Occupy Wall Street, Primavera Árabe, as revoltas na Europa, particularmente na Turquia e na Ucrânia, e em junho de 2013 chegou no Brasil. O que as pessoas dizem? Eu quero mais saúde, educação, segurança e transporte, eu não quero que você aumente mais impostos. Você tem que fazer mais com menos. O que governos do mundo inteiro falam? Eu não sei fazer isso. Eu só sei fazer mais com mais. Em geral, só sei fazer menos com mais. E aí o resultado começa a ser uma crise de identidade da democracia no mundo inteiro. As pessoas começam a questionar, não me representa, não me sinto representado, isso não está funcionando. Uma ditadura é pior do que democracia, não adianta voltar para trás e inventar a história pior ainda que o soneto. O que eu faço? Tem uma democracia 2.0? Tem um novo sistema? A resposta hoje é não tem. Mas a pressão evolutiva vai forçar novos modelos organizacionais também para a administração pública, na busca de uma organização de administração pública eficiente e eficaz. Nessa mesma linha, eu tenho a questão do conflito cultural e o terrorismo. Na medida que grupos humanos entram em contato uns com os outros, eles têm conflito cultural. No limite, o conflito cultural vira terrorismo. A solução é muito simples. Segurança nacional e segurança pública. Para isso, eu preciso de mais dinheiro e preciso tirar a sua privacidade. A resposta da população é, não, você não vai aumentar o gasto, não, você não vai cobrar mais, não, você não vai tirar minha privacidade. Mas sim, você vai me dar segurança nacional e segurança pública melhor. Os governos respondem, eu não sei fazer isso. Eu só sei fazer mais com mais. Eu só sei fazer menos com mais. Crises institucionais. Esse é o quadro geral. As crises vão forçar a gente, vão eliminar a caixa vai evaporar. A gente vai ter que inventar uma nova caixa nos próximos 15 anos. Esse é o quadro temporal da história. Estamos aqui no governo atual, na fase de esgotamento, depois vai ter 3 governos na fase de crise, antes de ter um governo na fase de recuperação. Vai ter crise econômica de tempos em tempos, vai ter uma crise do sistema de aposentadorias em determinado momento. Nesse momento de auge aqui, eu acho que vai parecer que o mundo vai acabar. E corre o risco forte
do Brasil quebrar nesse período. Por quê? Porque o Brasil tem o mau hábito de quebrar a cada final de ciclo de Kondratiev. O Brasil quebrou na década de 1820, 50 anos depois na década de 1870, 50 anos depois na década de 1920 e 50 anos depois na década de 1970. 50 anos depois, a década de 2020. A estrutura de causa e efeito é sempre a mesma. Uma crise externa vira uma crise interna, o Brasil quebra economicamente e muda politicamente. E essa mudança política acaba transformando o limão numa limonada. Primeira crise, independência. Napoleão invade Portugal, Portugal vem parar no Brasil e vira um negócio esquizofrênico completamente, que é o Império Português da Europa, que fica no Brasil com capital Rio de Janeiro. Esse negócio não para em pé. Quando acaba a guerra, a família real volta e fica aquele negócio esquizofrênico. O filho não sabe se vai, se fica, acaba ficando. Né? E aí combina um bem bolado com o pai. Olha só, pai, fazer o seguinte: a gente faz independência, mas eu fico comigo. Quando o senhor morrer, eu herdo Portugal de novo. Junta tudo de novo na mesma família. Para isso, eu assumo parte da tua dívida com a Inglaterra para o Brasil. O Brasil já nasce quebrado assumindo uma dívida com a Inglaterra. Uma crise externa vira uma crise interna, o Brasil quebra economicamente e muda politicamente. E no final, o limão vira uma limonada. Guerra do Paraguai. Solano Lopes invade o Brasil, precisa libertar os escravos para ganhar a guerra, para substituir os escravos precisa importar gente, importa-se os imigrantes, espanhóis, alemães, italianos, japoneses. Isso poupa ao Brasil 300 anos de história na formação de uma classe média. É um grande limão virando uma limonada. Mas quando acaba a guerra, fica aquela situação esquizofrênica. Eu tenho a monarquia, mas eu tenho um monte de negros libertos e uma classe média que não aceita a monarquia. Eventualmente a gente vai mirar para a república. E o limão vira uma limonada. Década de 20, crise de 29. O Brasil quebra, pela terceira vez. 1930, golpe. Não é uma ditadura de cara, mas vai virar uma ditadura nos próximos 4 ou 5 anos. A gente substitui a oligarquia rural por uma oligarquia urbana e começa a industrialização brasileira mais forte. E processo de substituição de importações que a gente conhece bem. Tá legal? E o limão vira mais uma limonada. Quarta, década de 70, crise do petróleo. O Brasil, com juros flutuantes para se alavancar, Brasil grande, quebra. Resultado, tem que mudar. Uma crise externa vira uma crise interna, o Brasil quebra economicamente e é obrigado a mudar. Um governo de transição, que é o do Figueiredo, um governo de coalizão, que é o governo Sarney, e no final tem uma nova Constituição. Se o passado é um bom preditor do futuro, na metade da década que vem, o Brasil vai quebrar de novo. Uma crise externa vai pegar o Brasil fragilizado, vai quebrar de novo o Brasil, e o Brasil vai ser obrigado a mudar politicamente. E o limão vai virar uma limonada. A gente vai forçar a mudança política no Brasil. Que mudança política é essa? Não faz pergunta difícil. Eu não sei. O modelo não consegue prever para onde vai essa mudança política. Mas eu tenho uma suspeita. A minha suspeita está associada à ascensão da classe média. A classe média brasileira nova, ela não quer um governo populista. Ela não quer um governo, fundamentalmente, que trabalhe para dar o básico dela. Isso é curioso, porque a esquerda brasileira foi muito bem sucedida em transformar a classe popular em classe média. Deu uma casa de 50 metros quadrados, permitiu o cara comprar sua geladeira, seu ar-condicionado, seu carro 1.0, e com isso saiu na pirâmide de Maslow, da sobrevivência para a inserção social. E aí o que ele quer, sendo um ser racional, é saúde para a sua família, educação para os seus filhos, transporte e segurança para a sua família. Ele quer um Estado que funcione. Não quer um Estado papai que dá as coisas. Quer um Estado que funcione e custe barato no bolso. Então a minha percepção é que a política nacional vai mudar do populismo, esquerda populista, vai dar uma guinada para a direita para estacionar no centro. Mas isso é a minha percepção, eu estou disposto a debater isso. Não tenho certeza, é a minha percepção. Bom, faz sentido? Faz, é isso que vai acontecer? Não sei. Me parece que sim. Bom, que partidos e políticos estão preparados para essa mudança? Minha resposta é nenhum. Nenhum dos nossos partidos e nenhum dos nossos políticos tem uma conversa clara com a classe média. Eles não entendem claramente as demandas da classe média. Aqueles que conseguirem criar um discurso e um projeto para capturar a atenção dessa classe média vão ter uma vantagem comparativa, uma vantagem competitiva. A coevolução ocorre também na política.
Na medida em que você muda as demandas sociais, você força a coevolução de partidos e de políticos. Tá legal? Então vamos ver um pouquinho do que vai acontecer. No final das contas, vai ter um monte de rupturas tecnológicas aqui. E essas são as 12 tecnologias que já começaram a mudar o mundo e que vão continuar a mudar o mundo no futuro. De onde eu tirei elas? Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que coloca todo ano 70 a 80 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Desses caras vieram quase todas as tecnologias que a gente tem, telefone celular, computador, internet, GPS, forno de micro-ondas, VHS, DVD, quase tudo veio deles. Pergunta que não quer calar, o que esses caras estão pensando agora? E essas são as 12 tecnologias que recebem mais dinheiro. E eu bloqueei elas em 3 grupos. As tecnologias que eu chamo de verdes, de energia e manufatura barata, robótica e inteligência artificial, e HET, Human Enhancement Technology, tecnologias da melhoria humana. Tecnologias que vão transformar um ser humano em um ser humano 2.0, um ser humano mais inteligente, mais forte, mais longevo e mais saudável. Já ouviu falar de Chester, um frango melhorado? Estamos falando de melhoria humana agora. Mas por que essas 12 tecnologias? Porque os Estados Unidos decidiu que vai trazer de volta a indústria para o seu território. A estratégia americana é Bring Back Manufacturing. Foi muito legal mandar a indústria para a Ásia. Bacana. O problema é que isso criou uma imensa dívida com a Ásia, particularmente com a China, e tirou os bons empregos dos Estados Unidos. Consequentemente, a classe média foi achatada. A resultado, Departamento de Defesa, Departamento de Energia, Departamento de Comércio decidiram que está na hora de trazer a indústria de volta. Mas como é que eu vou trazer a indústria de volta se o indiano recebe 1/10 do americano e o chinês recebe 1/5 do americano? Os caras vão continuar nos países de baixo custo, exceto se eu vou melhorar a minha produtividade. Se com energia e manufatura barata, particularmente gás de xisto e outras formas de manufatura mais eficientes, eu conseguir baixar 1/3 os custos de manufatura. Se eu, com robótica e inteligência artificial, precisar de 1/3 da mão de obra, e essa mão de obra com HIT for 3 vezes mais produtiva, 3 vezes 3 vezes 3, 27, e com isso eu consigo criar uma viabilidade econômica para você trazer para cá a indústria com o cara recebendo 10 vezes mais do que na Índia. Bring Back Manufacturing é a estratégia americana. O que eles dizem? Vai levar 10 anos. Mas em 10 anos, eu vou estar produzindo com qualidade americana e preço chinês. Você vende para a China, legal, você vai vender para os Estados Unidos. Você compra da China, legal, você vai comprar dos Estados Unidos. O berço da industrialização voltará a ser os Estados Unidos. Essa é a estratégia deles. Você pode concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, acreditar ou não acreditar. Você tem que saber que essa é a estratégia deles. E eles não estão sozinhos nessa estratégia. Quando eu olho os dados de investimento, eu percebo que tem mais gente se preocupando com isso. Esses são os dados da Research and Development Magazine de dezembro de 2013. Tá? No eixo X eu tenho pesquisa e envolvimento com a percentagem do PIB, e no eixo Y eu tenho cientistas e engenheiros por milhão de pessoas. Dinheiro e cérebros, capital e capital intelectual. E o tamanho do círculo é o tamanho do investimento em P&D. Dá para analisar esses dados de várias formas, mas eu gosto de analisar ele dividindo em 3 partes. Quem está querendo liderar a revolução tecnológica, quem quer seguir os líderes da revolução tecnológica e quem não entendeu o que está acontecendo e continua deitado em berço esplêndido. O primeiro grupo, os líderes, são 4 para mim. Os próprios Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Esses 4 para mim querem liderar a revolução tecnológica. Botam muito dinheiro, botam proporcionalmente muito dinheiro e tem muitos cérebros. Esses caras querem liderar. Os Estados Unidos quer trazer a indústria de volta. O Japão e a Coreia do Sul receberam essa indústria que veio e querem só manter. E a Alemanha nunca mandou para fora, a sua indústria continua sendo o berço industrial da Europa. Em 2014, a empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento chama-se Volkswagen. Em 2014, em setembro, um Audi foi visto pilotado, andando sem piloto, a 140 milhas por hora numa pista de testes. Eles estão se preparando para tirar os pilotos dos carros. Vão eliminar motoristas de caminhão, de ônibus, de táxi, e talvez até nós mesmos não precisamos mais dirigir nossos carros.
Isso é clássico de que a gente chama de destruição criativa. Uma série de empregos vai ser destruída para uma série Vicente, de outros empregos ser Vicente, construída. Eu tô vendo um cartazinho ali, mas eles botaram o cartazinho tão no escuro, mas acho que é 15 20 minutos. É, Mais 15, 20 minutos. 20, Muito obrigado, 15, 20 Wagner. Mas Valeu. depois, é uma coisa meio... colocar lá, mas estão botando ali. Mas eu tenho que respeitar o tempo. Mas está tranquilo, está dentro do esperado aqui. Tá legal? O segundo grupo quer seguir. Canadá, Austrália, Taiwan, França, Reino Unido, Rússia, Espanha e alguns outliers menores, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, República Tcheca, Portugal, Noruega, Singapura, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Israel. E o terceiro grupo não entendeu o que está acontecendo. Catar, China, Brasil, Itália, Polônia, Ucrânia, Turquia, Irã, África do Sul, Malásia, Índia, Argentina, México, Arábia Saudita e Indonésia. Essa galera surfa uma onda de consumo e commodities. Quando essa onda acabar, daqui a 10 anos, vão sofrer um impacto muito grande. A dificuldade da gente, no Brasil particularmente, não é nem tanto dinheiro quando você olha para isso. Dinheiro eu arrumo, o problema é cérebros. Para entrar na rabeira do grupo que segue, eu precisava de triplicar o número de cientistas e engenheiros. Ainda que eu tenha dinheiro suficiente para isso tem um tempo de retardo de pelo menos 5 anos. Não está fácil. Então a situação é complicada para o Brasil e para o resto do mundo. Dito isso, eu quero mostrar a destruição criativa. E aqui talvez seja a parte mais filé mignon nos últimos 20 minutos, onde eu vou mostrar a sobrevivência dos mais aptos. Inovação, como mutação e evolução. Eu quero mostrar novas formas de produto, novos mercados, novas formas de organização, novas formas de produção e novas fontes de matéria-prima, através de 4 tecnologias básicas. Eu vou mostrar a revolução de robotização, eu vou mostrar a telemática, telecomunicações e informática ainda avançando para a dispersão geográfica, eu vou mostrar a tecnologias de energia e vou mostrar também, finalmente, a HET. Preparem, apertem os cintos, porque vocês vão ver o futuro. Robotização, novas formas de produção, novas formas de organização. Vem de investimento militar. Está se tentando robotizar a guerra. Os americanos querem tirar os pilotos dos aviões, estão querendo tirar pilotos também de tanques, etc. Investimento multibilionário em tecnologia de defesa acaba se transformando em robótica industrial. Aqui estão vários robôs recentemente lançados para a indústria. Aqui está o Hulk, com C no final, é um exoesqueleto biônico que aumenta a sua força em 6 vezes, consequentemente você consegue levantar 120 quilos sem força. Entrou em operação no chão de fábrica da Lockheed Martin em 2014. É o fim do operador de empilhadeira. É o fim de boa parte do trabalhador de construção. Destruição criativa, uma série de empregos é destruída, outros empregos surgem no seu lugar. Resultado, construção civil. A NASA está querendo transformar, fazer bases na Lua e em Marte sem ter que levar peão de obra. Eles não querem levar marmita para o espaço. Então eles querem fazer tudo robotizado. Uma vez que você robotizou a construção civil, você pode trazer ela para a Terra. Isso aqui é uma gigantesca impressora 3D imprimindo uma casa. Estima-se que é possível imprimir uma casa por dia com impressoras 3D. O que bateria o custo para a fabricação de uma casa popular para alguma coisa na ordem de $1.000. O que permitiria eliminar quase que integralmente o déficit habitacional de países como o Brasil. Só que para isso você precisa destruir boa parte dos empregos na construção civil. Destruição criativa. Algo é destruído, algo é construído no seu lugar. Resultado, gestão de recursos humanos também vai mudar para gestão de recursos autônomos. Não só os humanos naturais, mas também os humanos híbridos, as inteligências artificiais e androides e robôs antropomorfos. É assim que o mundo vai mudar, é assim que RH vai virar RA. Gestão de recursos autônomos. Resultado final dessa robotização, uma série de empregos vai se desaparecer. Tarefas simples, perigosas, repetitivas. O que vai sobreviver? Onde eu preciso seres humanos, os computadores não fazem melhor. Lidar com gente, resolver problemas e criar. Isso vai implicar, naturalmente, numa reforma na educação. Tá legal? Que empregos são esses? Lidar com gente, marketing, vendas, gestão em geral, gestão de projetos, política,
lidar com gente, resolver problemas, estratégia, empreendedorismo, P&D, engenharia, gestão financeira. Criatividade, arte, esporte, marketing, comunicação. Essas coisas um computador não faz tão bem. Nessas coisas faz sentido eu ter um ser humano para trabalhar. O resto, meu amigo, destruição criativa. Você vai ter uma destruição em massa de boa parte dos empregos. Qual é o espaço que haverá no futuro para mão de obra não qualificada? Muito pequeno. E como é que a gente vai resolver isso? Reformando a educação. Essa aqui é a minha visão do que vai acontecer na educação no futuro. Ele é baseado nas 3 primeiras linhas no estudo do Departamento do Trabalho americano, e a linha de cima é a minha interpretação do que a HET, através de neuroergonomia, vai fazer com a educação. A gente vai virtualizar e internalizar toda a educação. A sala de aula está virando digital, gamificada, com distribuição de informação. Wikipedia, YouTube, Moodle, Blackboard, jogos. Tudo isso vai carregar na década que vem em objetos interativos e um professor virtual, que é uma inteligência artificial. Lá na frente, provavelmente a gente vai começar a ter interfaces homem-máquina perfeitas. E aí você vai poder carregar os conhecimentos. Ao invés de você aprender, você vai fazer upload. Você vai carregar como um programa, principalmente as coisas mais simples. Lá na frente, você vai ter uma sala de aula virtual e o último estágio de interface homem-máquina é uma inteligência híbrida. O seu cérebro, junto com um computador dentro dele e mais uma inteligência artificial, ou 2, ou 3, ou 4. Bom, quando você olha para isso, você pensa o seguinte, o MEC está preparado para isso? A resposta é não. Nossos professores estão preparados para isso? É não. Quem está preparado melhor para isso? Os alunos. Os alunos são os mais preparados para isso. Na verdade, eles vão forçar o resto do sistema a se reinventar. Destruição criativa. Uma série de empregos de professores vão ser destruídos. O que vai surgir? Instructional designer, programador, robotizador, cara que vai trabalhar com essas novas tecnologias. São os mesmos caras? Não. São na mesma quantidade? Provavelmente não. Bem-vindo ao mundo do futuro. A robotização e a HET vão forçar a gente a se reinventar. Telemática, telecomunicações e informática. Novas formas de produção, novas formas de organização que estão surgindo. Basicamente, a telemática permitiu a gente dispersar geograficamente a empresa. Aqui são as faixas de fuso horário, Londres, Nova York e Tóquio, e aqui a 4ª faixa de fuso horário entre Dubai e Mumbai. Começou com o setor financeiro, o dinheiro rodava o mundo, as empresas tinham que estar dispersas geograficamente. Só que o que aconteceu? Aquilo que a gente já explicou. O mundo foi se dispersando geograficamente também, porque as cadeias de produção também se dispersaram. Onde antes eu podia operar só na Europa, só nos Estados Unidos, hoje eu tenho que operar globalmente. Como é que eu tenho que fazer isso? Tecnologia de telecomunicações e informática. A rede, máquinas virtuais, salas virtuais, mesas holográficas. Muitas empresas americanas têm escritórios absolutamente iguais, espelho na Índia. Resultado, acabou o expediente nos Estados Unidos, está começando na Índia. Acabou na Índia, está começando nos Estados Unidos. Projetos e processos nunca param, continuam 24 horas por dia. Você não precisa mais estar preso ao ciclo solar, você não é agricultura. Se você trabalha com indústria ou com serviços, você não deveria estar preso ao ciclo solar. Isso vai acontecer com as empresas brasileiras também. E muitas empresas brasileiras vão se ver forçadas a pensar em estar 12 horas de defasagem em Japão e Nova Zelândia, lá do outro lado. Isso vai mudar a forma de organizar das organizações. Tá legal? Energia e recursos naturais, novas fontes de matéria-prima. Tem novas fontes de energia por aí. Essa é a previsão do European Climate Foundation. Uma troca da matriz de gás para energias de baixo carbono, na medida que os preços delas caem por curva de aprendizado e ganho de escala. Você vai trocar a matriz fóssil por uma matriz verde, por amor ao verde, do dólar. É uma questão de custo. Não tem nada a ver com abraçar árvore nem beijar baleia. Por trás desse slide, está a lógica de se livrar desse gás que vem da Rússia. E, consequentemente, tem um motivo econômico e um motivo político. Enquanto os europeus estão olhando para a energia solar, eólica e biomassa, os americanos estão preocupados muito com gás de xisto. Eles dizem, a nossa reserva é a 4ª maior do mundo e dá para 100 anos.
Se você olha para o Brasil, a gente tem a 10ª maior, é possível repetir essa dose, e os nossos vizinhos argentinos têm a 2ª maior, também dá para a gente permitir, para a gente efetivamente fazer um bem bolado na América do Sul. Onde está essa reserva de gás? Bom, basicamente no sul do Brasil, no aquífero Guarani e no Amazonas. Note que esse mapa é incompleto, não tem nada na África e não tem nada no mar. Não é que não tem, não está mapeado. Mas o curioso dessa mudança energética, particularmente para o Rio de Janeiro e para o Brasil, é que isso vai impactar numa mudança da estratégia energética brasileira, tanto para a Petrobras, quanto para a Eletrobras e para outras organizações. A gente vai ter que ser obrigado a se reinventar. Destruição criativa, mais uma vez. Mas no limite, a revolução tecnológica de energia vem do espaço, através de uma tecnologia potencial que é o elevador espacial. A ideia é colocar um satélite em órbita, geossíncrono com a Terra, de modo que ele fica sempre sob o mesmo lugar da Terra. Eu então lanço um cabo que não está geossíncrono e que, portanto, precisa resistir às várias pretensões. Não existe tal cabo, não existe tal material, mas acredita-se que em 30, 40 anos isso seja possível. E o resultado, a partir daí eu teria um elevador espacial para acessar a órbita baixa terrestre. A chegar à órbita baixa terrestre custaria o equivalente a uma passagem de ponte aérea Rio-São Paulo. Isso permitiria, gente, mineração de espaço, água vindo do espaço, energia solar em órbita, manufatura em órbita, e permitiria a gente tirar boa parte das indústrias poluentes, problemas poluentes brasileiros do mundo para a órbita. Quem está preparando para isso? O Bayashi Corporation, uma empresa japonesa, diz que vai inaugurar ele na década de 2030. Eu acho cedo, acho que vai demorar mais 10 a 15 anos. Minha data de chute é 2045, 50 anos depois da abertura da internet. Um ciclo de Kondratiev exato. JPL, também a NASA também tem o seu próprio projeto. Já se fala em mineração de asteroides, e essa aqui é a missão que a NASA deve lançar para capturar o primeiro asteroide na década de 2020. Eles orbitaram um asteroide na década de 90, impactaram um asteroide na década de 2000 e desceram e pousaram num asteroide na década de 2010. Na década de 2020 eles vão capturar um asteroide. Para quê? Para trazer para a órbita terrestre e minerar. Para quê? Para começar a preparar o conhecimento para poder fazer um elevador espacial. Tem um detalhe interessante nessa história. O elevador espacial tem que ser construído sobre o equador terrestre. Portanto, os 6 locais possíveis para ele ser construído são Gabão, Quênia, Sumatra, Bornéu, Equador e Amapá. E o Amapá é o lugar que faz a melhor posição, formando um triângulo com os Estados Unidos e Europa, trazendo a centralidade do sistema não mais globalizado, do sistema solarizado para o Ocidente. Os japoneses também querem fazer isso. Quem fizer primeiro, mata o outro. É o mesmo fenômeno entre Canal do Panamá e Canal da Nicarágua. Quem faz o primeiro, inviabiliza economicamente o segundo. Tem uma corrida tecnológica, econômica e geopolítica pelo espaço. Para fechar, Human Enhancement Technologies, novos produtos e novos mercados. É o ser humano 2.0, uma série de tecnologias para melhorar você. Terapia de telômero. Fundamentalmente para melhorar os telômeros. Os telômeros ficam na ponta do seu DNA, na medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os telômeros. Por volta de 50 anos de idade, você perde telômeros e erro começa a ser introduzido no DNA. Em 2010, a TA Sciences introduziu o TA65, a primeira droga que reverte esse processo. Reverte a 8x1. 1 ano de tratamento recupera 8 anos de idade telomérica. Você envelhece mais lentamente. Efeito em ratos, triplica a expectativa de vida. Efeito em seres humanos, estima-se um aumento de 24% da longevidade. De alguma coisa como 95 anos, que é hoje, para 120 anos de idade. Resultado, uma longevidade maior para a espécie humana. Human Enhancement Technologies também inclui nanomedicina, equipamentos nanomateriais e nanorobôs para trabalhar dentro do nível celular. Bioimpressão, com células-tronco, impressoras 3D, vai ser possível imprimir novos órgãos. De Brain Stimulation, para estimular as regiões mais profundas do cérebro e aumentar a sua inteligência. E exoesqueletos biônicos, para aumentar a sua força. É um ser humano mais forte, mais inteligente, mais saudável e que vive mais. É um ser humano 2.0.
E, no limite, isso vai levar ao que a gente chama de transhumanismo. Qual é o limite dessa história? Você decide. Existem 3 linhas de raciocínio. Os imortalistas, que acham que a gente vai ficar imortal. Os singularitários, que acham que a gente vai se fundir com homens e máquinas. E os cyberpunks, que acham que a gente vai manter partes mecânicas e orgânicas separadas. Eu, particularmente, me considero imortalista, mas acho que isso vai demorar mais tempo ainda. Nos próximos 20 anos, o efeito vai ser da extensão da vida para 120 anos. E isso vai gerar vários impactos. Parafraseando o nosso ex-presidente, quem se aposentar antes dos 100 é um vagabundo. Portanto, as pessoas vão criar um bloqueio para os jovens já trabalhando até os 100 anos. E a adolescência vai durar até os 40 anos. Para a mulher não ser mãe adolescente, ela vai ter que ter, fundamentalmente, a maternidade aos 50 anos de idade. Com isso, se as pessoas já não morrem mais, eu vou ter que ter controle da natalidade. E se você está reclamando que você tem 3 ou 4 gerações dentro da sua empresa, que você tem baby boomer, geração X, Y, mileniais, etc., bom, prepare-se porque vai piorar. Vai implicar para a gente uma reforma das aposentadorias, uma reforma da educação, vários choques culturais e políticos e uma reforma do sistema de RH. A minha projeção, como eu falei para vocês, é que RH vai virar RA, Gestão de Recursos Autônomos, porque eu não vou estar mais falando só de seres humanos. É legal? Conclusões, para a gente fechar isso e abrir para as perguntas. Eu vou ter que ter novas competências nas organizações. O nível de robotização vai implicar que essas 3 competências vão ser fundamentais. Lidar com gente, resolver problemas e ter criatividade. A longevidade extrema trazida pelo HET vai obrigar que as pessoas continuem estudando, tendo autodidatismo. Controle emocional para lidar com as várias pessoas e com as várias gerações, inclusive lidar com essa vida estendida. E determinação. Bom, como uma empresa dispersa geograficamente, não só pela globalização do sistema, mas também por conta, fundamentalmente, da telemática, eu vou precisar de gente que sabe lidar com culturas diversas, trabalhar em equipe e falar a língua universal, lógica. Posso não falar todas as línguas do mundo, mas se eu falo lógica, eu sei me comunicar com todo mundo. E para aqueles que trabalham em administração no nível gerencial e direção, eu tenho mais 3. O ciclo de tomada de decisão. Analisar na complexidade, decidir no risco ou na incerteza e implementar na escassez. Eu nunca terei todos os recursos que eu gostaria. Essas, para mim, são as 12 competências do futuro. Note que eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de marketing, eu não estou falando de gestão de operações, eu estou falando de coisas diferentes. Legal? Suas organizações vão ter que se adaptar para isso. Você vai ter que se adaptar para isso. Adaptação, sobrevivência do mais apto, destruição criativa. Muitos negócios são destruídos, outros negócios são construídos. Muitos empregos são destruídos e outros empregos são construídos. Bem-vindo ao futuro, bem-vindo à adaptação e à coevolução. Para fechar, estamos numa coevolução que é inevitável e necessária. O mundo está em mutação, temos um novo jogo global com uma crise já se aproximando de 2018 e 2030, mas como resultado disso, vai haver uma revolução tecnológica entre 2030 e 2050, da qual eu já falei para vocês. Essa destruição criativa vai levar à inovação como uma mutação e adaptação das organizações, ou dos organismos, se você preferir, e a sobrevivência será dos mais adaptados. Se você não quer ser selecionado negativamente, nas palavras gentis do Sr. Darwin, eu fecho a nossa apresentação. Adapte-se ou morra. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Olha que eu conheci a Vicente há muito tempo, não sabia que ele era tão bom palestrante. Ele começou assim com otimismo padrão Diogo Mainardi. Falei, pô, o mundo literalmente vai acabar, mas finalizou assim com conclusões importantes, inclusive recomendações fundamentais. Primeiro, para comprar ações da Avon e da Natura, né? Porque com o processo do retardo de envelhecimento virou uma grande unidade. Segundo, acabou de ser escolhido o palestrante do ano para dar palestra no Amapá, porque ele apresenta que o Amapá é a nova realidade, que está se colocando, mas que, pelo menos que as perspectivas
se colocam de maneira positiva para o futuro. Antes de colocar as perguntas, o único aspecto que eu acho que ainda posso divergir dele é em relação a quando a gente fala de políticas populistas. Eu acho que há uma interpretação e uma leitura bastante equivocada quando se falam de políticas populistas e quando se falam oportunidades para a classe média. Grande parte da classe média cresceu no Brasil e cresceu recentemente por conta de uma série de políticas que eram taxadas como populistas. Então, no momento que se coloca efetivo, e a gente estava falando dos Estados Unidos, de trazer de volta a industrialização, e muitas pessoas falam, e é um tema que está hoje no jornal, a discussão presente, hoje, das políticas de conteúdo local. As políticas de conteúdo local que começaram no Brasil ao final da década de 90, especialmente para a indústria do petróleo, e que muitos taxaram de políticas populistas, fizeram você retomar uma série de segmentos da indústria brasileira que estavam finalizados e levar à classe média hoje uma série de pessoas que não estavam na classe média. Então, óbvio que políticas populistas todos são contrários, porém tomem muito cuidado do que é a taxação de políticas populistas. Quando se fala de você oferecer oportunidade de renda para uma pessoa que não tem nenhuma condição, aquilo não é uma política populista, aquilo realmente é uma política de distribuição de renda que é fundamental em toda a sociedade. Então, apesar de concordar com a palestra dele plenamente, eu acho que tomar muito cuidado, porque se generaliza muito o que é o populismo. Acho que tem duas perguntas importantes, e uma eu vou até conjugar, que são de duas pessoas, o Pedro Marques e o Guilherme Monteiro. E o Guilherme Monteiro, tal qual o Alisson, estou vendo que é bastante participativo o pessoal de Bambuí, em Minas Gerais. Parabéns aí o pessoal de Bambuí presente, porque tem muitas perguntas aqui de Bambuí. Mas por que na formação de blocos não foi colocado a Rússia como um dos blocos fundamentais? E outra, a questão, querem saber qual, dentro do ponto de vista estratégico, qual é a avaliação do processo de reaproximação de Cuba por parte dos Estados Unidos dentro desse contexto de formação de blocos e crescimento que se tem hoje da latinização da atuação dos Estados Unidos da América. Ok. Bom, primeiro Rússia. Para mim, a Rússia é parte da Europa. O processo é um processo de negociação. A Europa vai se unificar, isso inclui a Rússia, só que, claro, a oligarquia russa quer se colocar na posição de negociação mais forte, né? Como natural dela. E, por outro lado, as outras oligarquias europeias, particularmente a alemã e a inglesa, querem enfraquecer eles na posição de negociação deles. Então, o que a gente está vendo na nossa frente, com as questões da Ucrânia, as questões de Guerra Fria, mas eles têm muito mais a ganhar um com o outro do que contra eles. Então, na verdade, eu vejo isso como um processo de negociação. Esse processo de negociação vai se desenrolar, a Rússia ainda tem muito poder de barganha, não interessa a Europa provocar a Rússia ao ponto de uma guerra, também não interessa para a Rússia ir para uma guerra contra o seu principal cliente, para quem ela vende petróleo e gás. Portanto, é uma relação delicada. Mas eu não vejo uma guerra ali tão rápido. Acho que a Europa vai primeiro avançar para as energias alternativas, isso vai enfraquecer o poder da oligarquia russa, antes de eventualmente ter algum tipo de conflito e uma absorção da Rússia. Mas a Rússia é parte da Europa. Se você for olhar a história, você vai ver que a Europa quase se unificou duas vezes. Primeiro com Napoleão e depois nas guerras mundiais com a Alemanha. Nas duas vezes isso não aconteceu, porque nas duas pontas da Europa, a Inglaterra e a Rússia não queriam que a Europa fosse unificada sob a égide francesa ou sob a égide alemã, né? Dessa vez é diferente, porque os ingleses já embarcaram no projeto europeu. E os russos dependem da Europa, fundamentalmente, como seu principal cliente. Você não vai matar seu principal cliente, para quem que você vai vender depois? Os russos estão tentando fazer uma diversificação, vendendo para os chineses, mas isso ainda vai levar muito tempo. Pode ser que os russos consigam, na medida que os europeus estão transformando essa matriz energética, ele consiga criar um gasoduto e oleoduto para a China e conseguir com isso mudar a sua fonte de renda. Mas isso é parte do processo de negociação. A Rússia é mais Europa do que Ásia. Apesar de ela ocupar a maior parte do território na Ásia, fundamentalmente o povo russo é um povo europeu.
Eles estão mais para o bloco europeu do que qualquer para o outro. Por isso, a Rússia não está de fora, a Rússia está dentro, mas ela está como a Europa. No caso de Cuba e Estados Unidos, acho que Cuba vai ganhar muito com os Estados Unidos se aproximando dos Estados Unidos, e vice-versa. Legal? As pessoas ou demonizam ou sacralizam Cuba, dizendo que Cuba ou é um país horroroso ou é um país maravilhoso. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Cuba não é Haiti, é muito melhor que Haiti. Mas Cuba também não é Panamá nem Costa Rica, é muito pior do que Panamá e Costa Rica. Então, ela está num ponto intermediário, que ela pode melhorar muito. Os irmãos Castro, acho que entenderam que o processo se esgotou, tem que fazer uma transição, eles não construíram uma sucessão crível, porque é o problema de ditaduras. O problema de ditaduras é que o processo de transição nunca é linear, por isso, entre outras coisas, que a democracia é muito melhor, porque existe um processo estruturado de troca de lideranças. Quando alguém não está satisfeito com o governo atual, vota no outro. E assim, não tem guerra, tem uma transição mais, claro, tem disputa, tem brigalhada às vezes na rua, mas isso é muito menor do que uma guerra civil, que é o que acontece em vários países. Aconteceu na Líbia, está acontecendo na Síria. E acho que os Castro não querem ver isso em Cuba, não querem ver uma guerra civil. Então, melhor fazer essa transição mais suave agora, para que Cuba se prepare com isso. Eu acho que vai ser muito bom, e acho que isso é parte do processo de formação do grande bloco norte-americano lá. Eu, Vicente, até também bastante concordo. Na realidade, a questão da Rússia ela perde importância no conjunto da Europa, efetivamente por conta do afastamento da energia fóssil. Cada vez mais as energias alternativas, energias de fontes não convencionais, elas são voltadas para a geração de energia local, tanto energia eólica, energia solar, a própria energia nuclear, que vai voltar a crescer como uma grande alternativa, são gerações de energia local e não aquelas grandes transferências de energia que faziam em bloco e que eram uma grande commodity. Então esse é um processo que muda e consolida localmente cada bloco em função do potencial de geração de energia local, como é o shale gas nos Estados Unidos. Tem uma outra pergunta aqui do Alisson. Na realidade não é uma pergunta, eu acho que é como se fosse uma colocação. Como é que nós podemos ser promotores da sua teoria do processo? Eu entendi essa pergunta como se você tivesse ou algum blog, ou algum ponto de comunicação, ou algo que pudesse, de alguma maneira, eles como gestores, aqueles que participam desse evento, promover a discussão, que é uma discussão bastante inteligente, bastante oportuna e de uma visão muito prospectiva de oportunidades de futuro. Eu sou professor tempo integral da Fundação Dom Cabral, então quase tudo que eu publico vai parar no site da Fundação Dom Cabral. Se você procurar a minha lista como professor lá, Paulo Vicente Santos Alves, FDC, vai aparecer uma página sobre mim, e tem uma parte de dados pessoais, mas tem uma parte de publicações. Você consegue achar várias das publicações lá. E eu publico regularmente na revista da casa, na revista Dom, né? E publico também outros artigos em outras revistas. Por exemplo, eu devo ir daqui a 2 meses, em julho, devo ir para Paris para apresentar um artigo que é o futuro do trabalho e da educação, focando na administração pública. É um congresso sobre administração pública, e eu pego parte dessa análise que eu fiz aqui e jogo para dentro quais são os efeitos disso em administração pública, particularmente nas políticas de saúde, educação e trabalho. Legal? Mas assim, para continuar em contato com mais facilidade, ou você pode pegar meu e-mail que está na apresentação, ou então você pode entrar no site da própria Fundação Dom Cabral. A última pergunta eu mesmo faço, é uma consideração, uma coisa que eu percebo ao longo da minha vida. Eu acho que o grande processo de mudança é a questão do fortalecimento da educação, da modificação. Por isso que o Brasil, logicamente, adaptando uma realidade da demanda por conta das escolas de negócio, elas dão um grande resultado no cenário internacional. Como é que você vê esse distanciamento da formação tecnológica, técnica do Brasil, do cotidiano, esse antigamento, as pessoas pensarem de maneira muito distante da realidade do mercado, das demandas de mercado, em relação ao que é ofertado, não só no setor privado, mas público, não só no nível médio, mas no nível superior, que os professores estão muito acostumados a dar aula em relação a que sempre foi daquela forma e não se adaptar às novas realidades e demandas do mercado, como acontece de maneira muito mais dinâmica no exterior.
A academia, ela se meio que divorciou do mercado a partir da década de 60 e 70. Enquanto a academia ficou numa conversa interna para si mesma, o mercado começou a pesquisar e precisar de coisas novas. Então a distância entre a academia e o mercado ficou muito grande. Nesse sentido, as escolas de negócios fazem essa ponte. Interpretam o que está sendo construído na academia de mais novo e conseguem traduzir isso numa forma de termos de oportunidades, ameaças, novas formas de pensamento e novas formas de ação para o mercado. As escolas de negócio ganharam uma força muito grande nesses últimos 40 anos por conta disso, fazendo essa ponte, né? Por outro lado, os professores, e aí estou falando mais do nível de ensino secundário, né? E superior. O ensino fundamental, nem tanto. Mas eles continuam numa educação muito antiga. Na verdade, o nosso sistema educacional de escola pública, ele deriva da primeira Revolução Industrial, lá do primeiro ciclo do Kondratiev. O que é isso? Eu tenho que transformar uma massa de trabalhadores rurais numa massa de trabalhadores de fábrica. Para isso eu preciso ensinar a ler e escrever, preciso ensinar as 4 operações básicas de matemática. E vou treinar as pessoas a trabalhar numa fábrica. A pessoa entra numa sala de aula em horário marcado, sai no horário marcado, senta num lugar já designado, e os exercícios são fundamentalmente repetitivos. Vamos ensinar a primeira equação de primeiro grau, 200 exercícios. Botar na voz passiva, 80 orações. É um trabalho de fábrica. Você está até treinando a criança para a fábrica. Bacana, lindo, maravilhoso. O problema é que o mundo mudou. A robotização avançou, não só recentemente como está acontecendo, mas ao longo dos anos. Os trabalhos de fábrica foram desaparecendo. E a economia saiu de uma economia industrial para uma economia de serviços. Na economia de serviços, eu preciso de um sujeito proativo e não reativo. Eu preciso de um cara empreendedor, não um sujeito que vai viver de um emprego só. Eu preciso de um sujeito que resolve problemas, ao invés de um sujeito que repete soluções já prontas. Então, a educação que eu preciso para o setor de serviço, para o setor quaternário, ela é bem diferente da educação para o setor industrial, o setor secundário. E isso cria uma crise. Os professores estão muito preparados ainda, estão na zona de conforto, dentro da caixinha deles, para o setor, para a educação industrial. Como é que você vai fazer esse sistema educacional, o que inclui aí MEC, professores, e um pensamento todo dos pais dos alunos, que é industrial, passar para cá? Infelizmente, eu só vejo um jeito: crise. É na crise que as pessoas são obrigadas a parar e pensar: opa, não está funcionando, eu tenho que reimaginar o que tem funcionando, o que vem por aí. E nesse sentido, alguns dos slides que eu mostrei da destruição criativa, dos empregos e do futuro da educação, eles são provocativos para a gente pensar o seguinte: vem cá, a gente vai deixar os outros irem à frente naquele processo para depois a gente reconhecer que está atrasado, ou a gente já vai começar a pensar em algumas daquelas tecnologias e algumas daqueles processos antes e começar, não para a geração atual, mas talvez para as futuras gerações, estou falando daqui a 5, 10 anos, já começar a ter um processo melhor. Deixa eu dar algum exemplo que eu uso em sala de aula. Wikipedia é distribuição de informação. Eu não fico falando para ninguém decorar mais a população da Alemanha, porque isso está na Wikipedia. O que eu faço em sala de aula é dizer: alguém checa para mim qual é a população da Alemanha? Alguém de smartphone ou de tablet vai checar. Isso não é uma informação que eu preciso decorar. Eu não preciso ensinar isso para as pessoas decorarem. O que eu preciso para as pessoas ensinar as pessoas é o que eu faço com essa informação. Por que isso é relevante e por que isso é relevante. Quase tudo que eu aprendi de geografia está obsoleto. Por quê? Porque a capital de país mudou, surgiu um país novo, as populações mudaram. Tudo que eu decorei lá na década de 70 e 80 ficou obsoleto 20 anos depois. Não é isso que é educação. Isso é o que alguns chamam de ensino. Ensino de marcar com o sino, de colocar a sineta, de conformar alguém. Educação é libertar. Educação é criar o dútil, o líder. É libertar e criar as pessoas para liderar. É essa reflexão que a gente tem que fazer para a gente poder pensar numa reforma da educação. Infelizmente, eu acho que ela virá pela dor. Tá bom? Olha, eu quero parabenizar o Vicente, belíssima apresentação, acho que leva a reflexão de todos. Eu considero que quando você tem um congresso como esse, mais do que colocar as experiências, os ensinamentos,
mas levar as pessoas a refletirem, pensarem, verem o seu horizonte, ver o seu país de maneira futura, e ele foi brilhante na apresentação. Quero parabenizar os organizadores do evento de estar conseguindo reter pessoas. É raro ter um evento de pessoas atentas, inclusive até reclamando que a palestra não terminava até 12h30 no chamado horário de almoço, celebrando inclusive esses 50 anos do reconhecimento do administrador como profissão, como carreira, e agradecer especialmente ao Conselho Regional de Administração, na figura do administrador Wagner Siqueira, pelo convite que nos fez. Mais uma vez, desejar um restante congresso muito importante para vocês, e aqueles que não são do Rio, além daquilo, torçam para o Fluminense, que o futuro vai estar aberto a vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Paulo Vicente dos Santos Alves por sua brilhante apresentação e ao moderador administrador Wagner Victor por sua participação. Neste momento, convidamos ao palco a senhora Mônica Cova Gama, presidente do CRA do Distrito Federal, e o administrador Gilberto Gribeler, presidente do CRA do Paraná, que farão a entrega dos certificados e das lembranças aos participantes desta conferência. Meus amigos, visitem então o estande da ADM Livros, a editora do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e conheçam as diversas publicações para os profissionais e estudantes de administração, além dos e-books e audiobooks disponíveis na biblioteca virtual do CRA do Rio de Janeiro. Neste momento, faremos o intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas com as demais atividades programadas. Muito obrigado, um bom almoço e até a volta.